Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Graças ao Senhor, estamos aqui mais uma vez para meditarmos na santa, bendita e gloriosa palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para o meu coração, Deus tem uma palavra para o seu coração. Então, reúne sua família, se você está aí com sua família ou amigos, ou se você estiver sozinho, que você possa trazer aí cativo aos pés do Senhor, cativos aos pés do Senhor, sua mente, seu coração, todo o seu ser, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Os dias são difíceis, os desafios são enormes, mas Deus é maior, e Deus é bom, e Deus é Pai. Então, quero te convidar à leitura do texto de Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 40 a 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por teu consolo, tua presença, teu perdão, tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio nessa hora de podermos meditar na palavra, sermos alimentados pela palavra, sermos renovados pela palavra. Por amor do teu nome, Senhor, fala conosco, alimenta-nos de ti, alimenta-nos com a tua palavra, fortalece nossa vida, nossa fé, e tem misericórdia desse mundo, Senhor, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto nos conta a história deste jovem, não sabemos a sua idade, mas entendemos que era um jovem, e ele veio ali acompanhando Jesus, e ele então ouviu de Jesus, percebeu quem era Jesus, vendo Jesus operando milagres, perdoando as pessoas, recebendo as crianças. Este homem, então, nos diz a palavra que, depois de um tempo aí que ele estava acompanhando Jesus, ele, então, aproximou-se de Jesus, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. Eu quero olhar para esse texto com a seguinte proposta: tocados pela graça. Tocados pela graça. Queridos, se nós olharmos para o contexto histórico que envolve toda essa experiência desta pessoa aqui no texto, nós vamos chegar lá quando Deus deu para Moisés a lei. E quando então na parte ali do livro de Levíticos, tinha então a lei sobre a lepra. A lei registra que a pessoa então era trazida ao sacerdote, ao sumo sacerdote ou ao sacerdote, e o sacerdote então verificava ali que tipo de lepra era, ou se era só alguma ferida simples. Mas se fosse constatado realmente que fosse uma lepra, a pessoa então era
colocada em público, e o sacerdote tinha que dizer: imundo, é imundo. E essa pessoa, segundo a lei, tinha que então deixar a sua casa, não podia mais estar em qualquer lugar onde havia pessoas, ele deveria viver solitário fora do arraial. Viver solitário fora do arraial. Imagine, a gente não sabe aqui por quanto tempo essa pessoa aqui está com esse problema, mas sabemos que, segundo a lei, nos dias de Jesus, ainda vivendo nesse contexto, certamente ele estava na sua sinagoga, porque além do templo havia as sinagogas, onde as pessoas então conheciam umas às outras, tinham relacionamentos mais próximos, e ele foi então um dia levado a uma praça pública, e o sacerdote então clamou ali diante dele, diante da sua família, diante dos outros: é imundo, não pode mais viver no meio da sociedade, tem que viver fora do arraial. E assim a pessoa então era banida do contexto e da convivência social, dos seus projetos, dos seus sonhos, e ainda te trazia, não é, essa marca, não é, na sua alma, de uma pessoa rejeitada, banida e humilhada, e com essa voz dura, não é? É imundo, é imundo, é imundo. E por causa então disso ele era afastado da sua própria família, como já disse, dos seus próprios sonhos, projetos, e apenas esta voz na sua alma: é imundo, é imundo, é imundo. E essa voz caminhou com ele, não sei se por um mês, 2, 3, um ano. E este homem leproso, possivelmente ali mal cheiroso, não é? Mas de longe olhando e vendo Jesus. Jesus curando, Jesus tocando as pessoas, Jesus recebendo as crianças. E ele então percebe em Jesus o poder de Deus, a graça, a misericórdia de Deus. Mas ele tem uma pergunta difícil. Ele começa a reconhecer que Jesus tinha poder para curar, que Jesus tinha poder para curar leprosos, para ressuscitar mortos, mas ele tinha uma pergunta difícil: será que Jesus quer me curar? Será que Jesus me quer? Será que Jesus me aceita? Tão leproso, tão rejeitado. E a pergunta dele é interessante, extremamente interessante, porque justamente todos os 3 evangelistas que registram essa história, Marcos, Lucas e João, destacam esse fato da maneira que ele coloca mesmo. Ele coloca primeiramente: se quiseres podes purificar-me. Se quiseres, podes, ou seja, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode, o Senhor tem poder, mas eu não sei se o Senhor quer. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor tem poder, é isso que ele está dizendo. Por isso ele vem, no meio daquela multidão, ele corre, quebrando ali todos os tabus e processos daquele contexto, se prostra diante de Jesus, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, quebrantado: se queres, podes purificar. E aí, queridos, nós vemos Jesus tocando com a sua graça. Jesus tocando este homem com a sua graça. E aí nós observamos então esta realidade tremenda: tocados pela graça, tocados pela graça. E aí desenvolvemos a nossa reflexão, entendendo aqui primeiramente que a graça do Pai em Cristo, ela nos atrai para sermos tocados, para sermos transformados, né? Este homem, esse é o Evangelho, queridos. As pessoas, nós vamos ouvindo de Jesus. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Este homem estava, antes ele vinha acompanhando o Senhor, vendo o Senhor, e ele estava sendo atraído pelo Evangelho, atraído pela graça de Deus. Às vezes nós apresentamos um Evangelho que expulsa as pessoas, que afasta, que acusa, mas a pessoa de Jesus,
a graça de Deus em Cristo nos atrai. É o bom perfume de Cristo, que estava no próprio Cristo, que está na igreja, que está naqueles que realmente amam a Jesus. E o evangelho que nós vivemos, que pregamos, deve ser esse evangelho, o evangelho que atrai pela graça, pessoas que podem ser tocadas pelo amor, pela graça, pelo poder de Deus. Este homem foi atraído. É isso que é o evangelho. Deus nos chama, Deus nos atrai por sua graça, pelo bom perfume de Cristo. O nosso coração é chamado para buscarmos a Deus, o nosso coração é chamado para nos voltarmos para o Senhor. E é isso que aconteceu com a vida desse homem, e é o primeiro aspecto que eu vejo aqui para nós neste momento tão importante, né? Que o nosso coração seja mais uma vez atraído pelo evangelho, que nós não fiquemos resistindo ao chamado, ao convite, à atração que há em Cristo, né? Porque aqui e ali ficamos resistindo, colocando coisas no lugar de Cristo, e devemos, na verdade, ter um coração ensinável, um coração pastoreável, um coração dócil, que segue a este convite, a este chamado. A graça do Pai em Cristo também nos convida para a presença do Senhor sem temores no sentido da esperança de sermos acolhidos, de sermos recebidos, de sermos tocados. A graça que nos chama para sermos tocados é a graça que nos convida justamente a olharmos às vezes para a multidão que num contexto, não é? Ali ele poderia ser apedrejado, porque a lei dizia que ele tinha que viver fora do arraial. Mas ele viu a graça de Deus em Cristo. Ele viu a possibilidade do toque da graça em Cristo. E ele então aproxima-se sem temores, sem medo de ser apedrejado, sem medo de ser rejeitado. E é isso que é o evangelho. Isso é que é a graça de Deus. A graça que nos convida a ser tocados por ela, pelo amor do Senhor, ao ponto de saber que justamente nós, verdadeiros discípulos de Jesus, portanto, devemos abraçar esse evangelho. O evangelho que não atira pedras, o evangelho que não mata, o evangelho que nessa crise política toda não entra nesta destruição do outro. O evangelho tem posicionamentos seguros, tem firmeza naquilo que crê, nos fundamentos, e não abre mão dos fundamentos. Mas Jesus, a atração do evangelho é a atração por aquele que não devemos ter medo de ser rejeitados, de ser justamente não acolhidos. Por isso também somos levados a compreender que a graça de Deus em Cristo nos convida à sua presença com os corações quebrantados, com os corações quebrantados. Esse homem nos ensina muito, porque ele não tinha nada para oferecer para Jesus. Ele não tinha nada. Ele já não tinha endereço, ele já não tinha nenhuma glória humana, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. O que ele tinha era a sua lepra, era a sua enfermidade, que na verdade fazia dele um rejeitado, mal cheiroso. Mas ele traz o seu coração, traz a sua vida, a sua existência. E é isso que ele nos ensina aqui, movido pelo Espírito Santo, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. A graça nos convida, queridos, a nos representarmos diante do Senhor, de joelhos, quebrantados, sem orgulho, sem reivindicações, sem cobranças. Quais são as brigas que você tem tido com o Senhor? O que você tem achado que você tem tanto direito para cobrar de Deus? Como é que você vem à presença do Senhor? Como é que você vai à presença do Senhor lá no seu quarto de oração? Você vai com um coração duro, com um coração exigente, com um coração cheio de cobranças? Talvez você dá o dízimo, né? Deus tem obrigações para com você, não é? Talvez você tenha sido fiel à sua família,
a sua igreja, e você acha então que aí você tem direitos a cobrar de Deus. Teríamos direitos. Como é que deveríamos nos apresentar diante do Senhor? Esse homem nos ensina que devemos nos apresentar diante de Deus totalmente despidos de qualquer soberba, de qualquer autojustiça, de qualquer cobrança, de qualquer ato que possa fazer com que achemos que temos direitos a cobrar diante do Senhor. Prostrou-se diante de Cristo, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para me purificar. Queridos, leva-nos esse texto ainda para um outro aspecto que o Evangelho nos convida a nos apresentarmos diante de Deus com o coração arrependido, contrito, de joelhos ali, prostrados, mas também convictos de que somos imerecedores da graça e que devemos ter um coração quebrantado. Todos somos pecadores, todos somos indignos da graça, todos somos profundamente miseráveis, carentes do amor do Senhor. Vários de nós regenerados, perdoados agora, mas ainda assim não somos dignos de cobrar nada do Senhor, e devemos ter um coração compungido e contrito quando nos apresentamos diante do Senhor, buscando a sua graça e a sua misericórdia. E por último, queridos, a graça do Senhor. A graça de Deus em Cristo nos convida à sua presença com esperança, com esperança. Devemos nos apresentar diante do Senhor cheios de esperança. Talvez a esperança deste homem seja pequena, mas a sua pequena esperança é trazida diante do Senhor. Se quiseres, podes. Ele se entregou totalmente ali. Não havia mais nada, não havia mais expectativa em qualquer perspectiva na vida desse homem. E ele se prostra e diz: se quiseres, podes. Isso demonstra, queridos, que o coração dele estava muito machucado, muito ferido. Anos com esta voz: imundo, imundo. E ele tinha um medo, ele tinha um certo medo, a despeito de que enfrentou esse medo e foi a Cristo. Enfrentou as multidões. A sua esperança era pequena, mas esta pequena esperança é trazida aos pés de Cristo. E esta pequena esperança é ouvida, é atendida, é abraçada. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho de Jesus. Jesus profundamente compadecido tocou-lhe e lhe disse: quero, fica limpo. Quero destacar primeiro, queridos, que esse mistério aqui, Jesus tocando nesse leproso antes de curá-lo. O sacerdote não deveria, depois que proclamasse o leproso, impuro, imundo, ele não deveria mais tocá-lo. Eu entendo que Jesus, na sua humanidade, a sua encarnação, tomou sobre si as nossas lepras, tomou sobre si. Quando ele toca nesse homem, é porque ele tomou para si mesmo as nossas imundícias, todo o nosso pecado, toda a nossa lepra. E ele toca nesse homem, nesse indivíduo, nessa pessoa aqui, nesse indivíduo, com as suas lepras da alma, com esse profundo sentimento de rejeição, de abandono. Será que alguém me quer? Será que Deus me quer? Será que Deus me aceita? Será que Deus ainda me quer? Será que Deus ainda me ama? Será que ainda tem esperança para a minha vida? Por um motivo ou outro, queridos, pelas lutas da vida aqui e ali, achamos que Deus deixou de nos amar. Ou por uma oração ou outra que Deus não respondeu ainda como nós esperamos, achamos que Deus deixou de nos amar. E começamos a questionar: será que Deus me ama? Será que Deus me quer? Será que Deus me aceita? Será que Deus se importa? Jesus toca nesse homem, porque esse toque da graça visitou ali esse homem de uma forma, queridos,
indescritível, indelével. A graça tocou na lepra desse homem. Isso é o amor de Cristo. Cristo que toca nas nossas lepras, no nosso pecado, nas nossas enfermidades, nas nossas rejeições, nas nossas auto-rejeições, nas nossas auto-punições. Ele toca a nossa vida. Ele tocou com a graça, o toque da graça. O toque da graça visitou a lepra, visitou a rejeição, visitou as humilhações, visitou os traumas, as angústias, e este homem foi amado, esse homem foi tocado pela compaixão. O texto diz que Jesus é profundamente compadecido. A ideia aqui no original é justamente que a compaixão de Cristo afetou o seu próprio físico, as suas próprias entranhas. A ideia é que alguma coisa precisava ser feita e feita de forma rápida. Então Jesus, profundamente compadecido, tocou-lhe e lhe disse: quero. Fica limpo. O toque da graça. O toque da graça deixou este homem limpo, perdoado, purificado. Mas é possível. Restauração completa é possível. Da alma, da mente, do ser, dos traumas mais profundos da alma, é possível. Depressão, de angústia, de abandonos, de traumas, de rejeição, de humilhação. A graça nos acolhe, queridos, a graça tocou, a graça cura, a graça liberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pecado, sim, destrói a nossa alma, destrói nossos relacionamentos. Quantos relacionamentos afetados justamente pela lepra do pecado, destruídos, relacionamentos destruídos. Mas esse texto nos fala, queridos, justamente da presença do Senhor, da sua compaixão, do seu amor, do toque da graça que cura, que liberta, que purifica, que lava a alma, trazendo perdão, graça, purificação na pessoa de Cristo, o Evangelho, a boa nova encarnada, a boa notícia de Deus em Cristo Jesus. Quais são as aplicações desse texto para a nossa vida? Quais são os desafios para a nossa vida? Nessa hora tão importante, queridos, saber que Deus te ama, saber que o Senhor nos ama. E o Evangelho está nos atraindo, o Evangelho está nos chamando para vivermos uma vida, então, aos pés do Senhor, uma vida de quebrantamento, buscando o Senhor, uma vida sem qualquer cobrança diante de Deus, mas uma vida humilde aos pés do Senhor, pedindo cura, libertação, graça, restauração da alma, restauração do ser. A lepra é um dos maiores símbolos do pecado na Bíblia. E muitas vezes a lepra, o pecado na nossa existência nos afasta de Deus, como afastou esse homem de Deus, afastou esse homem da sociedade, afastou esse homem dos seus sonhos, dos seus projetos. Nesse dia tudo foi restaurado na vida desse homem. A bênção de voltar para o arraial, de voltar à sinagoga, ao templo, a bênção de voltar à família, a bênção, se não era casado, de sonhar com a família, a bênção de sonhar com a profissão, a bênção de sonhar em contribuir com a sociedade, com dignidade, com honra. Como é que você está hoje nesse dia? Como é que está a sua alma? Como é que está o seu ser? Jesus disse: eu quero. Jesus disse: eu quero. E eu quero, nessa hora da aplicação aqui, dizer para você, querido, que esta voz de Cristo ecoa pelos anos, pelas décadas, mais de 2000 anos, esta voz está aí. Eu quero purificar o ser humano, eu quero perdoar o ser humano, eu quero restaurar o ser humano. O Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, o amor de Cristo, a pessoa de Cristo, quer nos curar, quer dar para nós dignidade, honra, restauração da nossa vida. Pergunta: você já foi perdoado, restaurado? Você já foi tocado pela graça? Essa é a maior bênção, queridos. Sermos tocados pela graça, curados no mais profundo do nosso ser, termos paz com Deus, perdão, esperança e vida eterna.
Como é que você está vivendo diante dessa graça? Se você já é convertido, se você já foi perdoado, se você já foi salvo, você já foi tocado pela graça, você já foi curado dessa lepra, você já foi restaurado na sua dignidade diante do Senhor, na sua integridade humana, na sua inteireza humana. A pergunta é: como você tem vivido diante dessa graça? Como você tem vivido diante da graça? Como alguém que é amado, como alguém que é restaurado, como alguém que foi curado dessa lepra, que é amado por Deus? Ou só porque talvez ainda um sonho financeiro ainda não veio, porque um sonho material ainda não se cumpriu, uma expectativa, você continua se sentindo não amado, você ainda continua se sentindo talvez leproso, rejeitado, como se Deus não quisesse te amar, te abençoar? Isso tudo está errado. Nada pode nos separar do amor de Deus. E se Ele não respondeu uma oração que você tem colocado, insistido diante do Senhor, é apenas um convite para que você continue diante do Senhor com a sua oração, com a sua vida, e não qualquer sinal de que você não pertence a Ele, de que você não é amado, de que você não é purificado e de que você não foi tocado pela graça. Hoje é dia de você renovar na sua mente a profunda convicção do Evangelho. Eu sou tocado pela graça, eu fui tocado pela graça, eu fui perdoado, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu já não sou um leproso perdido, eu não sou mais um pecador indo para o inferno. Eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou redimido, eu fui tocado pela graça, eu fui abraçado pela compaixão de Jesus. Eu sou alguém que fui tocado pela graça de Deus. Que o Senhor renove isso na sua mente, no seu coração, para você olhar para os embates da vida, para você olhar para a sua família, para você olhar para os desafios que estão aí diante de nós, sabendo que você é amado, que você foi tocado pela graça, que o Senhor já tocou você, que o Senhor já tocou no mais profundo do seu ser, com a graça, com a misericórdia. Que Ele, portanto, te abençoe. Renove sua fé, renove sua esperança, renove sua força para viver em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, somos totalmente indignos desse toque, sem mais Tu nos tocaste por Tua graça. Nos remiste, nos restauraste, nos deste Teu perdão, nos deste Tua graça, nos deste Teu amor, nos deste dignidade. Tiraste de nós, ó Deus, toda rejeição, humilhação, e nos acolheste em Teu eterno, sublime, tremendo e maravilhoso amor. Tua palavra nos diz que este homem saiu dali tão amado, tão restaurado, que ele nem conseguiu cumprir o ritual do templo, ele saiu a propalar, falar de Jesus, do amor de Cristo. Tal o poder do Senhor na vida desse homem, tal a resposta de gratidão desse homem. Ajuda-nos hoje assim, Senhor, a olharmos para a vida como esse homem passou a olhar, sem medo de viver, sem medo de enfrentar os problemas, sem medo de testemunhar de Jesus. Testemunhou: eu fui tocado pela graça, eu fui tocado por Jesus. O amor, a compaixão de Cristo me visitou, me curou, me aceitou, me recebeu e me deu vida, esperança e poder para viver. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Senhor. Pelo Espírito Santo, dá-nos força para viver. Dá-nos poder do Espírito Santo para vivermos mais um dia, mais uma semana, na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reflita, responda ao Senhor tudo que Ele traz ao seu coração nessa hora. Vamos receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, eterno e maravilhoso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor o abençoe.